Então, meninas, a ideia desse bate-papo, dessa conversa, é para a gente falar um pouco do trabalho de vocês e com o público, porque a gente mata uma conversa, assim. Mas aí a gente dá um pontapé inicial aqui. Eu e Sueli estamos aqui só para, sei lá, abrir uns caminhos, e aí a gente segue com todos nós, assim. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje. Para a gente é muito feliz a presença de vocês, porque sem vocês a Segunda Preta não acontece também, né? Agradecer pelos trabalhos e parabenizar pela construção, né? Eu acho que fazer algum trabalho artístico hoje, nessas condições que a gente está, é uma vitória, né? A gente conseguir ainda pensar artisticamente, esteticamente. Eu gostaria, Flaviane, que você, sim, quando eu estava ali vendo o seu trabalho, eu estava pensando em várias coisas, e uma coisa que me remete muito ao seu trabalho é uma linguagem ancestral. E não ancestral, tipo, ancestral é o passado, né? Mas assim, algo o ancestral que é contemporâneo mesmo. E me remete muito isso, assim, que eu acho que alguns lugares que você traz tem uma ligação com essa relação ancestral, assim. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, assim, dessa construção, assim, desses signos, dessa argila, não é? Dessa argila, uns elementos que eu fui vendo ali, uns búzios costurados no tecido. Isso remete, né, uma coisa de uma ancestralidade, de algo que não que é do passado, mas de algo que existe há muito tempo, mas ainda é presente hoje, né? Está hoje. E Maria, nossa, que loucura! Não é, gente? É uma loucura. Eu fui atrás assim, falei assim, gente, que loucura. Não ruim, né? Mas é porque é uma tensão, e eu acho que não só em mim, mas eu acho que todo mundo ficou tipo muito tenso, né? Assim, que vai acontecer com esses rastros que você vai deixando, né? E com o seu corpo ali em relação com as outras pessoas, com o espaço. E aí eu queria que você falasse um pouco de como para você colocar o seu corpo, como é estar em troca com um espaço desconhecido, porque, né, acredito que você não conhece Araum Reis. E eu acho que é por isso que a gente fica muito tenso também, porque a gente conhece Araum Reis, a gente conhece, né, os corpos que estão aqui. Então, um corpo feminino, negro, que, por vezes, aparecia seminu. Como que foi para você isso, assim, essa relação? E eu acredito que você já tenha apresentado esse trabalho antes. Como é que é o retorno desses outros espaços? Eu acho que você ainda também, eu não sei, né? Falar por você não, mas ainda não tem condições, assim, né, de falar como é que foi a experiência aqui, porque a gente reflete sobre isso depois. Mas se você falasse um pouco dessa experiência, desse trabalho. É meio um complemento mesmo. Assim, obrigada mesmo pelo cuidado com a Segunda Preta, até mesmo pelos tempos que a gente está vivendo, pelo tempo que a casa, que é o berço da Segunda Preta, está vivendo. Muito obrigada, assim. Até mesmo o público, assim, obrigada pelas pessoas que sempre vêm, obrigada pelas pessoas que estão vindo hoje. Teve muita gente que veio pela primeira vez. E eu sou da dança, Flaviane, especificamente. E eu reparo muito as movimentações assim corporais. Gosto muito da movimentação de coluna, dessa construção toda, mas, ainda assim, eu estava ali me perguntando que talvez esse seja um dos poucos trabalhos que eu vi com pouca movimentação de coluna e que eu tenha gostado, assim,
E me conta também desse processo que às vezes você bate, assim, eu achava interessante quando você batia a mão, saía meio que uma poeira, não sei, da argila que estava no seu corpo. E a construção mesmo, gostei pra caramba dos contratempos que você fazia entre o que você iniciava e o que você vinha fazer depois, das paradas, às vezes acompanhando a música, às vezes não. Às vezes eu entendi que você estava bem com você, assim, doando para a gente uma coisa que você já tinha certeza que era aquilo, né? Independente do que a cara que o público faz, do celular que alguém pega, eu senti que você estava bem confiante naquilo que você queria transmitir. Então, conte-me um pouco, tá? Maria, minha filha, coração acelerando. E eu achei diferente, assim, diferente e bom, né? E eu gostei do público deslocando, sabe? E eu pensava assim, gente, ela vai ir andando e o público vai dispersar e, ao mesmo tempo, a gente vai ter que ir lá acudir. E eu fiquei pensando também o que vai fazer. Teve uma hora que você pegou uma das frases e o cara tinha mexido com você. Você pegou, embolou e tipo, meio que jogou para ele, tipo assim. E eu fiquei, tipo assim, é uma coisa. E o que é isso? Da onde que vem essa construção? Da onde que vem essa vontade de ter que falar uma coisa que o seu corpo, sabe? Porque a gente entende que o nosso corpo ele também ele é político também. E como a gente fazer a galera entender que a gente entende que o nosso corpo é político, ele precisa falar alguma coisa, ou que você quer falar alguma coisa mediante que você expressa com ele, assim. Então, foi de tirar o fôlego, foi de fazer eu ficar meio tremendo e tipo assim, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Mas é de entender de onde que vem tudo isso, mesmo entendendo que às vezes histórias de mulheres negras não se cruzam, mas a construção e às vezes o caminho, mesmo se encontrando, ele é diferente. E eu acho que deu para a gente escurecer meio assim, a gente consegue costurar tudo. Então, quem começa? Vamos lá. Hidrostática é um trabalho, isso que a gente viu aqui hoje é uma sementinha, é um trecho de um trabalho que está em construção, né? Então, eu trouxe um recorte de algo para compartilhar aqui, né, entre todos nós. E tem essa palavra, né? Hidrostática é um ramo da física. Então, de lá que eu fui buscar, né, a filosofia da coisa toda, assim. É um ramo da física que estuda os líquidos, né, em situações de... Se tiver algum físico aí, me corrija se eu estiver enganada, tá? De repouso e também quando o líquido ele se encerra, né, em algum determinado recipiente, qual que é o comportamento do líquido ali com relação à pressão, à força, o que acontece. E aí, pensando a partir desse lugar, eu cheguei no corpo do povo negro, dos povos negros, né, que em várias situações, no decorrer de séculos por aí, têm sido encarcerados, roubados, né, supostamente fechados em determinadas circunstâncias, e eu percebo, então, esses corpos, esses povos, como povos que transbordam esses lugares de prisão e de cárcere, e ainda assim permanecem, sobrevivem, resistem e se reinventam, assim. E aí vem a ancestralidade mesmo, forte, porque, pensando sobre isso, eu penso no meu avô, no vô do meu avô, na minha bisavó, em alguém que eu perdi o rastro, e nem fazendo a árvore genealógica eu não consigo saber onde que está essa pessoa, mas que eu percebo no meu corpo, né? Então, tem um estudo aí de resgatar uma memória corporal, física, que não fui eu quem vivi, né? E pensando no meu ancestral como aquele que sou eu, como aquele que pode vir a ser eu e pode ser minha filha, e que foi quem veio, e que está nesse ar que a gente respira, assim. Então, a partir daí vem esse corpo, que é um corpo que transborda e que é memória, assim. E aí não é uma dança afro-tradicional, né?
eu nunca estudei dança afro a fundo, mas eu me sinto pertencente possível, né, de realizar esse trabalho, pensando na minha história, nos catopês, nas marujadas, meu avô do reinado, né, a cidade está povoada de maracatus, de pessoas, né, maravilhosas por aí. E aí é bem isso, sabe? Eu fico tentando pensar em como descolonizar o meu movimento, como descolonizar a minha dança. E, a partir daí, eu abraço a minha ancestralidade, que extrapola a minha presença e vai para além de mim e está aqui, no ar. E aí escorre, né? Então, a questão do movimento, ela vem toda por aí, assim. Eu tentar entender no meu corpo o que eu tenho enquanto construção, enquanto informação de dança que passou pelo meu corpo todos esses anos, e o que eu posso trazer de memória e de construção para um porvir, para uma possibilidade de seguir existindo enquanto uma mulher negra, hoje, e amanhã, e depois, e depois, e depois. Então, o trabalho, a performance chama-se tálamo, né? Tálamo é uma palavra que ela é usada para designar tanto o leito conjugal, quanto também é uma parte que constitui o nosso cérebro, por onde passam as nossas transmissões sensíveis, né? Ficou bem perceptível que o trabalho trata sobre feminicídio, e aí eu parto muito sobre o lugar de onde eu moro, que é a região do Cariri. É uma região que ela é composta por uns 30 municípios, né? Conhecida como o Oásis no Sertão, porque é uma região que fica localizada dentro da Chapada do Araripe, talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa, porque lá tem um museu de paleontologia, então tem uma pesquisa bem forte nesse sentido. Mas é um lugar que fica no sul do estado do Ceará, e aí eu falava mais cedo para as meninas que não que o machismo não esteja presente, obviamente, em todas as partes do estado, né? Mas nos lugares que são menores, nos interiores, há uma cultura do machismo que ela é ensinada, que ela é valorizada e que ela é cultivada. Então, tem alguns assuntos que a gente ainda não conseguiu ultrapassar. Lá tem uns índices de feminicídio altíssimos. E aí, quando eu comecei a pensar a ação, eu pensei em várias questões, né? Pensei tanto na minha avó, que é uma mulher que teve 14 filhos, né? A gente costuma ter muitos filhos, não mais, mas as mulheres tinham muitos filhos. E a minha avó ela trabalha com coxas de retalho, né? Ela faz roupas com retalho, ela faz coxas de cama, assim, várias coisas que são usadas no lar, né? E aí eu pensei muito nessas questões, assim, como que eu consigo unir essas várias histórias que também nos permeiam, né? Quando você falou o lugar é novo, mas, ao mesmo tempo, a situação, o medo, ele é meio que constante, porque quando a gente anda na rua sozinha, a gente tem medo, independente de qual lugar, se é lá em Juazeiro, onde eu moro, se aqui, há um medo que ele é constante. O Ceará é um lugar bastante violento, assim, as estimativas são de que a violência contra mulheres negras é 4,43% a mais que as mulheres brancas, como também é nacionalmente, mulheres negras morrem mais que mulheres brancas. E aí são essas várias construções, essas várias percepções que eu penso assim durante o trabalho, né, que eu vou fazendo. Aqui eu não consegui ouvir muito o que as pessoas falavam, mas quando eu apresentei em Salvador, uma mulher ela falou que ia me bater, ela ficou esperando para me bater lá em Salvador. Lá em Fortaleza teve uns caras assim super escrotos, ficavam falando do peito, não sei o quê, que iam pegar, estupro, várias questões. Assim como também tinha as pessoas que falavam coisas, achavam que eu estava falando da morte de Marielle, achavam que eu estava falando de violência contra os meninos da periferia. Então, assim, são essas várias construções também que elas são novas. Assim. Acho que cada vez que eu faço trabalho, é sempre uma construção nova, assim, desde a roupa que eu faço, sempre tenho que fazer outra roupa, então a Pri até acompanhou esses dias na casa dela, passei um tempão assim costurando, e aí quando eu estou costurando eu fico pensando nessas situações, e aí tem até uma coisa que eu coloco na descrição do trabalho, que é o que fazer quando a gente se torna uns números, né? Porque a gente é número, é uma estatística, a gente é um CPF, é um RG, é quantas vezes você transou, é o dinheiro que você tem no bolso para pegar a condição, fazer qualquer outra coisa. Então, assim, o que a gente faz quando a gente se torna números? Né? O que a gente faz com essas estatísticas que são diárias? Assim? Por que a morte de mulheres não causa comoção? Por que a morte de mulheres negras não causa essa comoção? Então, são várias questões que eu vou tentando costurar para me aproximar desse medo que é diário, que é de ser mulher negra, e ter que transitar por esses vários espaços, assim, porque até mesmo
nos ambientes domésticos, né, na casa dessas mulheres, há um medo também de ser mulher, porque as estimativas também são de que a maioria dos casos de feminicídio, de violência doméstica, elas são cometidos pelos seus parceiros. E é por isso que eu pego esse nome tálamo para remeter a essas duas situações, assim, dessa morte que é por amor, dessa morte que é por afeto, dessa violência que ela é sempre justificada quando é cometida por um homem, né? Há sempre uma coisa a se justificar. E aí é mais ou menos por esse caminho. Gente, a gente vai abrir para diálogo com as pessoas que estão nos olhando aí. E aí, a ideia é a gente fazer 3 em 3 perguntas, que aí responde, tipo, 3 pessoas perguntam, elas respondem, aí a gente faz outra rodada. Se der tempo, faz outra. Tá? Então, assim, levanta o dedo. Elisa vai falar quem mais vai falar? Alguém mais quer perguntar? Não precisa ser uma pergunta, pode ser uma reflexão, tá bom? Gente, lembrando também que a gente pode dar opinião, porque aqui é um espaço para a gente experimentar coisas. Então, às vezes, o que vocês falarem, o que vocês pensarem, mesmo que cause inquietação, não necessário, mas talvez seja bom para as meninas. Talvez vocês também podem ouvir o que vocês não vão gostar, talvez elas vão ouvir o que elas não vão gostar, mas é isso. Eu acho que esse momento é muito importante, porque a gente quer ocupar outros lugares. Então, para a gente ocupar outros lugares, é necessário que a visão de vocês esteja bem presente. Então, ó, relaxa, respira, estamos em casa. Não significa que vocês vão ouvir tudo que gostam, mas... Elisa, escuta aqui, menina. Boa noite a todas, todos. Muito obrigada pela presença, meninas. É uma alegria imensa cada noite aqui, né? E cada lugar que a gente alcança de novo, com novos encontros, novas sensações mesmo. E eu não vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma viagem aqui, né, que me atingiu, assim, porque todas as vezes que a gente vem para a Segunda Preta, mesmo a gente nem sempre sabendo, na maioria das vezes não sabendo o que vai acontecer, existem algumas conexões que têm a ver com o acaso, né? Ou com o não acaso, do que tem muito a ver ou do que nos leva para lugares completamente diferentes. E hoje eu senti um pouco isso, dos lugares diferentes, assim, porque a Flaviane nos suspende por alguns segundos. Eu tive essa sensação, Flávia, de que a gente ficou suspenso ali. Talvez num lugar atemporal, que não é ancestral, que não é presente, mas que não tem tempo mesmo, e que nos tira do nosso tempo para te observar, assim. Então, foi muito interessante acessar esse lugar ancestral que você traz, e que a gente até precisa conversar mais disso, né, na dança, eu acho, assim, de se essa ancestralidade necessariamente está inscrita nos nossos corpos pela dança afro, porque a gente é levado a acessar apenas ela, ou nos é negada ela, nas nossas diversas vivências de mulher negra, eu acho, assim. Porque eu também nunca tive vivência de dança afro nesse nome, mas de diversas formas essas danças afro-brasileiras estavam permeando ali minha vivência, né? Então, sem trazer essa referência com hiperfoco, você nos suspende para uma ancestralidade que nos abarca, assim. E aí isso nos tira de uma realidade, né, para onde a dança nos insere. É lindo. E aí depois Tálamo nos traz para a realidade, mesmo, assim, num sentido de que eu me perguntava enquanto eu estava lendo as estatísticas, se eu queria ler ou se eu ia ler. E algumas eu não lia. E, além de ser uma performance extremamente sensorial, ficava em mim essas questões de cada um daqueles retalhos que saíam, de cada cubículo, com cada uma das músicas que era afetado por um dos retalhos que ficava, porque a gente passava por ali, né, lia e ia embora, mas não ficava na cabeça o que de discussão ou piada ou reflexão vai ficar ali naquele cubículo com aquele retalho, né?
E cubículo pensando nos bares da Arão Reis, porque aqui é uma rua de bares, e a gente passou por vários, né? Mas no de cada pessoa mesmo, assim. Eu me senti, além da loucura, da adrenalina que a gente fica por estar seguindo, eu me senti com uma angústia enorme de estar lendo e saber que, por vários dias, eu posso ser uma parte daquela estatística, mas por saber também que, enquanto eu estou lendo, se eu não estou seguindo, talvez você faça parte de uma dessas. Porque você está muito à frente e eu estou lendo sobre você, talvez. Então, tinha momentos que eu ficava assim, tipo, não vou ler essa, mas é porque não tem ninguém lá, e bora, e daqui a pouco eu leio, e será que vai rolar uma coisa da galera entender que talvez algo aconteça? Porque as coisas acontecem todos os dias aí, na nossa cara, a gente fica sabendo muito depois. E se sentindo trouxa ainda, né? De, eu estava lá, sei lá, eu podia... Não, sei lá, não podia naquele momento, né? Então, eu fiquei tomada por essas várias angústias, assim. Mas uma angústia que, por outro lado, tinha uma vontade e um tesão do realizar arte, onde a gente pode falar disso por esse foco, ainda que seja sentindo uma adrenalina da porra, nossa, a viatura está ali, mas, assim, eu estou falando artisticamente disso, que acontece todos os dias, né? Então, fui tomada por muitas dessas várias sensações, estou mais viajando mesmo, não tem pergunta. Mas queria agradecer novamente, porque a gente convive todos os dias com a nossa existência, sem ficar relativizando ela, mas é aqui que a gente se encontra para refletir dela de uma forma um pouco mais humana do que no nosso dia a dia. Então, obrigada novamente pela presença de vocês e sigamos nos encontrando aí nesse território do mundão, arrasando aí nas artes. Obrigada. Ei, gente, boa noite. Estou muito feliz pela partilha com essas mulheres. Eu adoro quando tem várias mulheres debatendo na frente. Enfim, as meninas, hoje eu estava aqui na produção, então a gente se encontrou desde mais cedo, assim. E a Maria, assim, falando baixinho, né, daquela menina toda. E depois ela sai na rua, a gente fica assim, meu Deus, um acontecimento desse corpo mesmo, desse corpo coragem que se coloca na rua para denunciar, para talvez até também eu fiquei pensando que os trabalhos se encontram muito. Para mim, eu tive uma sensação de um encontro muito profundo dos trabalhos, assim. Tanto a Flaviane nessa busca de resgate de memória a partir do corpo, quanto nesse seu rasgar, que também busca trazer memórias à tona, né? Memórias que são assassinadas e são assassinadas em todos os lugares, não só no físico, mas assim como daqui a 3 anos nós não vamos mais falar sobre elas, ou nós vamos falar de um jeito vazio sobre elas, assim, sobre essas repetições que a gente se habitua a fazer de presente, que muitas vezes a gente não está nem entendendo o que está acontecendo em volta. Mas eu pensei nos 2 trabalhos muito desse lugar de memória mesmo, assim, dessa memória ancestral e dessa memória dessas mortes, desses esquecimentos, de buscar trazer à luz esses esquecimentos, que são 2 mortes, né? Uma morte física e uma morte de ser anulado da história desse país, e que é o que acontece, geralmente, com esses corpos que estão mais suscetíveis à morte. Eu tenho uma pergunta para a Maria, que é sobre a pesquisa dos dados que vem no vestido, assim, como que foi essa pesquisa, e eu fico avaliando como isso é também muito doloroso, né? Você falou um pouco que também tem a relação com o que foi sua cidade, mas como que foi essa busca dessas informações? Enfim, queria saber como que foi esse processo de escolha desses dados, do que você quis depois rasgar e espalhar pela cidade. Eu fico também pensando que é muito massa, que talvez esses retalhos fiquem aí mais alguns dias, né, interferindo na tranquilidade ou não, né, interferindo em alguma coisa, seja a tranquilidade, seja a intranquilidade, mas assim, rompendo um pouco essa coisa, essa lógica da cidade, que não é para a gente falar, né, que não é para a gente dizer das coisas, é para a gente, ou se dizer, é para dizer de um jeito vazio. Enfim, eu gosto muito de pensar essa espacialidade também, essa coragem desse corpo. Salve vocês. Viva.
Eu queria... Eu sou um pouco suspeito, porque eu um pouco me senti dentro do processo, uma parte dentro do processo da Flaviane, e a gente conversou bastante sobre isso, e gostei muito de ver o trabalho da Maria. Eu queria observar que umas poucas coisas. Vou tentar ser sucinto. Eu tenho estudado muito ultimamente, já é uma pesquisa de longa data, mas sobre um movimento literário importante da história da literatura do século XX, que é o movimento da negritude, que foi levado à frente pelo Senghor e pelo Césaire. E o Senghor defendia o conjunto de valores de civilização do povo negro. E o Césaire, que era parceiro, seguia adiante com essa ideia, mas ele tinha um passo a mais. Ele dizia: o surrealismo consiste na retirada das camadas superficiais, e eu tiro as minhas camadas superficiais e eu chego no negro, que ele chama de negro essencial. Eu chego na África, ele falava, né? Eu vou tirando as minhas camadas, eu chego na África. O povo que fazia poesia junto com esse grupo fez parte de uma antologia publicada pelo Senghor em 48. Vocês vão entender onde chega, tá, gente? Rapidinho. E aí chega em 48, sai essa antologia. E essa antologia é comentada pelo Sartre, que diz assim: aqui você vê poetas negros falando para eles. E nós, aí o Sartre falando do ponto de vista dele, né, ele fala: nós, brancos, nos sentimos fora da conversa. Recentemente, eu assisti uma série de filmes que eu tinha assistido na década passada, e eu me dei conta de que, no Brasil, nós temos tido uma história de uma intelectualidade que é organização do pensamento sobre o que é o negro para explicar para os brancos. E, de repente, quando eu chego nesse 2019, eu vejo que isso mudou. Nós não temos mais a necessidade de explicar para ninguém. Quer dizer, por muito tempo, a intelectualidade não se deu conta de que ela só queria transformar o Brasil num país domesticado para brancos. O Brasil tem uma tendência branquizante. E a gente vê no trabalho de vocês uma coisa super bonita, que é a ideia do devir. Quando eu vejo a Maria andando pela rua, circulando no meio da Arão Reis, da Praça da Estação, não sei se ela se dá conta disso, mas ela perambula por entre o grupo uma das áreas onde há mais presença de negro na cidade. É uma área onde existe essa presença do negro marginalizado da cidade de Belo Horizonte. E aí, ao mesmo tempo que tem essa ideia do pensamento perigoso, né, de você estar expondo o seu corpo delicado e frágil e cada vez mais desnudado para o povo que está na rua, você tem também o lance de perambular, trazendo uma coisa que está sempre fora do repertório das pessoas nessa vida cotidiana, que é uma coisa de arte. Eu achei muito interessante, porque teve um rapaz que chegou e falou assim: isso aqui está muito errado, o que ela está fazendo e tal. E acho que ele não se deu conta do que era, ele estava achando aquilo muito indecente e tudo, né? E era muito interessante ver, porque isso significa que você afetou ele. E aí, falando também sobre o trabalho da Flaviane, tem um detalhe que passa desapercebido, que é a escolha do som, a escolha da música presente, do que vem como som. Você escolheu uma música que é a polifonia dos pigmeus, do povo Baba Nzelé, e tem outros sons ali misturados. E tudo isso me leva a pensar, porque a gente fala sempre muito em termos de memória, e eu queria ouvir de vocês o que vocês têm para dizer a partir de tudo isso. Enfim, eu fiz uns comentários que eu não sei se dirão tanto para vocês, mas onde está o devir? O que vocês veem como esse devir, que seria algo importante a se construir daqui para diante, um vir a ser, ou para onde vamos, no que nos transformamos? Aí a gente passa agora para elas aqui.
respondendo à tua pergunta sobre os dados, né? Alguns eu vivenciei de muito perto, porque alguns são de mulheres da cidade, né, que eu vivo. Então, algumas eu conheci, algumas eu vi a história, algumas eram professoras de lá, enfim. E a maioria foram de sites, né, da internet, Mapa da Violência, O Povo, esses sites locais, assim, que eu até separo e deixo salvo para lembrar depois, né, de onde que eu tirei. E aí eu vou colhendo essas informações desses lugares, reorganizando. Às vezes eu nem me dou ao trabalho de mexer no texto. A maioria dos textos são retirados exatamente da internet, assim. Até para pensar, de fato, nessas notícias que vêm e vão, que vêm toda semana, todo dia elas são renovadas. Então, basicamente, a mesma roupagem, muda-se os dados, altera-se a mulher. E é bastante complicado de encontrar, nesse sentido, sites que tragam informações sobre as questões raciais, né, mulheres negras. Até porque, e aí você fala de intelectualidade, enfim, no Ceará existe uma premissa de que não existem negros, né? Por mais que o Ceará seja constituído por 68% de negros, foi construído ao longo ali do século XIX, século XX, de que o Ceará não tem negros e que as etnias que contribuíram para a formação desse Estado foram indígenas e branca, né? É um Estado que foi colonizado por holandeses, assim, portugueses, enfim, ali nas entradas do século XVII. E aí, por mais que se aponte essa influência indígena, também não há esse reconhecimento no Estado, né? Então, apesar de que você sabe que existem mais de 80 quilômetros catalogados só na região do Cariri, que houveram irmandades, que existem congos, reisados, maracatus, essa identidade ela é apagada. Então, se encontra pessoas negras de pele retinta que não se reconhecem como pessoas negras. E aí fica difícil você saber alguns dados, até para comparar, de fato, a porcentagem de quantas mulheres negras morrem mais do que as mulheres brancas, porque as pessoas não se reconhecem como negras, e aí isso acaba meio que dirigindo para onde vai caminhar esses dados, né? E aí passa muito por essa pesquisa, mas geralmente são desses sites que eu tiro, e aí muitos também dessa convivência com essas mulheres que eu tenho por lá. E aí, sobre Devi, sobre pensar esses corpos, na verdade, sempre que eu estou caminhando na rua, eu lembro muito das nossas santas marginais, né, que foram as mulheres que foram mortas, que foram invisibilizadas e violentadas lá no Cariri. A Maria Caboré, que é uma história que eu vim conhecer recentemente, porque tem uma pesquisadora negra também lá da faculdade, que ela fez esse levantamento sobre a vida dessa mulher, que era uma mulher que vivia em situação de rua, e aí era uma mulher que foi violentada, que era apedrejada, que era tida como uma mulher louca, e também foi explorada em vários aspectos, foi violentada sexualmente, e aí não se sabe nem o nome real dela, não se tem a data certa do ano que ela nasceu e o ano que ela morreu, mas o lugar que ela foi enterrada é tido hoje como um santuário lá no Crato. As pessoas vão lá, acendem vela, fazem preces, assim, mas é uma cultura também das pessoas pobres, né, marginalizadas. E aí a Maria de Araújo, que acredito que muita gente já ouviu falar, que é daí que se origina também a história de Juazeiro, né, Padre Cícero, santo milagreiro, que colocou a hóstia na boca da beata e se transformou em sangue. Mas também foram mulheres que foram invisibilizadas. E aí eu penso nesse corpo, meu corpo mesmo, assim, eu não assumo outra identidade, eu penso nesse transitar e nas várias situações que eu passo cotidianamente, sabe? Tipo, atualmente eu estou morando de novo na zona rural, então eu saio da zona rural e passo por Juazeiro, chego em Crato, e aí como que esse corpo se comporta também nesses vários locais, os vários dias que eu fico sozinha, às 10 da noite, num bairro que é marginalizado, esperando um ônibus, esperando alguém. Então, eu penso muito como que esse corpo reage essas várias situações, que às vezes pode ser o mesmo ponto de ônibus, mas o horário que o ônibus passa é outro, as pessoas que estão no ponto de ônibus são outras, o estado de espírito do corpo também não é o mesmo diariamente. Então, é muito esse ser que parece ser novo todos os dias, mas tem essas várias camadas de memórias, e nem sempre são memórias afetivas, né? Às vezes a gente fala muito de memória e fala de uma afetividade, mas eu sempre me lembro muito de memórias que elas não são afetivas, que elas não são boas, mas essas memórias que, de certa forma, fazem com que o corpo tente transgredir algumas situações, alguns momentos. Eu penso em produzir coisas ou escrever coisas que elas não estão postas, né? Como que a gente consegue rearticular essa dinâmica inteira, tentar construir algo novo, tentar minimamente construir um caminho que você possa continuar, né? Que você possa seguir. E acho que é mais ou menos isso. Primeiro eu vou comentar um pouco o que a Elisa falou sobre a suspensão e o atemporal. Isso para mim é muito bom, gostoso de ouvir, porque é um lugar que eu procuro de fato, assim.
e que tem um pouco a ver com esse pensamento que eu tenho do devir. Vou falar do meu lugar, da dança, do meu lugar enquanto mulher, que é um devir poético, que é um devir de ressignificação das coisas, não pela briga, né? É necessário lutar, sim, e tudo, mas quais são as minhas ferramentas de luta, né? E aí, a cada dia que passa, eu penso mais e mais em como ressignificar as questões e trazer mais questões para o mundo que sejam também poéticas, né? Que sejam desenhos assim, que nos façam pensar por outros ângulos, né? Assim, que seja que me deixe em suspensão, que me suspenda, então, para que eu possa ver o mundo de uma outra maneira, assim. Eu acho complicado falar sobre o devir, assim, mas pensando em dança, em mulher, em negritude, eu quero ver negros, né, com corpos ativos e com que suas armas sejam cores também, sejam palavras que fortaleçam também no lugar da poesia, sabe, assim, como se eu posso ser uma bomba e se eu posso explodir, eu quero explodir em cores. Eu quero dar um tapa na cara da sociedade, desenhando com o meu corpo a minha existência, porque se eu cheguei até aqui, é porque muita gente também chegou antes de mim. E assim eu pretendo permanecer e que sigamos. Acho que é isso. Boa noite, meu nome é Denilson e eu queria, antes, compartilhar a Daniela Anatólio, atriz de BH, que está morando no Rio, o Fórum Táculas, não é isso? Fórum Táculas, Performances Mulheres Negras, Minas Gerais. Tem a página no Facebook. Tá? Então, as inscrições são abertas até dia 14. Né? Então, nesse sentido, né, já dando continuidade a uma provocação que eu faço, talvez reflexão, não sei se uma pergunta, essencialmente, né, tem esse fórum, algumas outras ações acontecem no Brasil inteiro, e que geram esses espaços tanto para encenação, para atuação e também para reflexão e compartilhamento de novos conceitos, né, estudos e por aí vai. A Segunda Preta está sendo essa referência, né? Inclusive aí, assim como foi anunciado aqui, né, se inspira na terça, né, que até na Terça Preta, né, que até vi pelo Bando Teatro Lodum está divulgando agora, né, estão retomando, né, as apresentações, né, lá em Salvador com a Terças Pretas. Então isso, no Rio de Janeiro a segunda Black foi premiada no Prêmio Shell, né? Então assim essa referência que reverbera, porque é necessário também, né, um meio de divulgação e publicização das ações e dos eventos. E aí, falando, né, disso tudo, como tem sido para vocês circularem, né, você principalmente, né, Marita, né, essa circulação, né, atravessar, não sei se você estava essencialmente, né, você veio direto para Belo Horizonte para apresentar, não sei, Flaviana, também como é que está esse percurso, mas como que vocês têm percebido essas possibilidades de apresentação e de criação de novos espaços, porque aqui a Segunda Preta é uma nova forma de fazer produção, de produzir, de dialogar e de circular, né? A gente sabe que nem sempre é viável cachê para apresentação, mas há outras possibilidades, há outros desdobramentos. Então, assim, é nesse sentido de vocês compartilharem um pouco como têm sido as experiências de vocês, tanto para poder encenar ou para participar de eventos como esse, o evento, o Fórum Táculas, e por aí vai. É um pouco isso.
Oi, boa noite. Queria primeiro destacar, assim, acho que já foi falado isso, mas também destacar esse gesto da curadoria de colocar essas duas performances juntas. Eu acho que a gente chega de uma maneira na segunda, assim, muito pela montagem mesmo que fizeram, assim, achei interessantíssimo ver as duas juntas e fiquei me perguntando como seria, sei lá, se fosse o contrário, assim, se fosse de outras maneiras, eu acho que seria de fato bem diferente. Acho que foi muito potente essa montagem, assim. Aí eu queria fazer duas perguntas muito simples, assim. Estou pensando assim várias coisas. Eu acho que a performance da Maria, assim, Maria, né, não acabou, né, tanto porque os rastros eles seguem e os dados, né, continuam muito atuais, continuam na verdade se fazendo, né, os números. Mas eu fico pensando assim que mesmo esses retalhos que você distribui e ao mesmo tempo dispõe, eles estão ali, né, na porta, sendo pisados, remexidos, revirados, né? E eu fico muito pensando assim de como ela continua, né, essa ação que você fez. Mas eu queria te perguntar, assim, Maria, especificamente uma coisa muito simples, assim, que é como que você se sente depois de fazer essa ação, né? Acho que a performance e o campo da performance tem um histórico, assim, né, dessa coisa de colocar o corpo em risco e, de certo modo, assim, estamos falando de corpos aqui que já estão em risco, né? E falando também sobre o risco. E aí eu fico pensando assim, cara, pensando nessa tradição, pensando como é que a gente dialoga enquanto artistas com essa tradição, assim, sabe? Porque não sei, assim, em que medida isso pode também ser mais prejudicial a nós mesmos do que propriamente servir como uma denúncia, servir como um diagnóstico, assim. Eu estou tentando pensar mesmo, assim, gostaria de saber como é que você se sente depois, assim, né? Tipo, como é que você está, assim, quando você acaba, entra, como é que é para você, assim? E a primeira, assim, eu fiquei muito chocado, assim, porque eu também vim muito num outro speed, assim, até pelas outras que eu tinha visto nos outros dias. E, ao mesmo tempo, acho que você coloca uma espécie de corpo impensável, assim, também, pelo menos. E acho muito potente, muito bonito. Foi muito bom ver. Muito bom mesmo, assim. E queria que você falasse um pouco mais sobre esse espetáculo, talvez o que você está pensando, assim. Enfim, queria saber um pouco mais desse processo, assim, tipo, você falou que é uma cena, né, de algo que me parece maior, assim, eu queria que você falasse um pouco dessas outras partes, se puder também. Mas fiquei realmente muito interessado em escutar sobre as continuações dessa cena que você apresentou para a gente, assim, achei muito bonito mesmo. E queria que você comentasse também sobre essa roupa, sobre esse figurino que você usa. E também sobre esse figurino, eu acho interessante que você falou uma coisa que me chamou muita atenção na sua fala, que é essa ideia de que você passou muito tempo em casa costurando. E eu acho que aí talvez tenha uma coisa interessantíssima que não está na denúncia, que não está necessariamente colocar o corpo em risco, mas que é justamente articular coisas que são colocadas como separadas, né? E acho que esse gesto de costura é muito importante. Eu não sei, assim, tipo, imagino que demora muito tempo, mas eu acho que isso talvez seja interessante para quem vê a tua performance, sabe? De ver também o gesto não só de desfazer, mas também da própria sutura, né? Pegando essa expressão, assim. Mas eu queria mesmo te escutar, saber essa coisa de colocar o corpo em risco, como é que tu se sente, assim, depois que faz isso? O que é para você, assim? Tipo, muito... Se você quiser falar também. Esse trabalho que está em construção agora, né, está ainda em construção, ele parte de um desejo meu de falar sobre o futuro. E aí eu tenho pensado muito sobre como é impossível para mim falar de futuro sem falar de um passado, né? E aí eu chego nesse lugar que não é nem lá, nem aqui. E aí, como que eu posso trazer essas duas realidades para o mesmo lugar, né? Então, tem uma coisa forte com a relação com a natureza, assim, e com as aiabás, orixás femininas. Então, são cenas que se desenham a partir
desses arquétipos, né, e o que elas trazem também enquanto filosofia, enquanto pensamento, enquanto coisas sagradas delas e a relação com os elementos. Esse é um solo, por exemplo, que ele traz para mim a presença de Oxum e de Iemanjá, né? E aí tem um outro pequeno fragmento, que é um fragmento para Oiá, tem um pequeno fragmento, que é um fragmento para Nanã, mas não é necessariamente para elas, são pontos de partida, porque quando eu penso em ancestralidade, eu chego na Terra, se eu chego na Terra, eu chego nas forças da natureza e me deparo com essas grandes mães, assim. Né? Então, o trabalho está em construção, ele deve estrear esse ano, é uma peça de dança mesmo, maior. E é isso, daí vem o figurino, que tem todo um estudo aí muito no lugar do cinema e da fotografia, de pesquisar tribos africanas e também tribos indígenas aqui do Brasil, que são questões que me atravessam, e, a partir daí, eu construí esse figurino, né, pensando que assim é só lá, no meio do mato, da natureza, que eu posso habitar o mundo dessa maneira? Será que eu não posso andar aqui no meio da cidade vestida assim? É um problema ou não? Né? E aí tem esses elementos, tem o búzio, que é de prata, tem a amarração do colar, que é de palha da costa, tem as sementes que me cobrem, né? Tem as miçangas, tem a terra, que é essa argila que está no meu corpo, que é da natureza também. Assim, então, é um modo de trazer a natureza para a cena também, assim, como figurino. É uma fotografia para mim, assim, é um desenho fotográfico mesmo. Não sei se respondeu muito. É isso. Faltou a pergunta do Denilson. Como que a gente faz? Né? A gente rala com borra, tenta, bate as portas fecham na cara da gente, outras abrem, e a gente continua tentando. Eu estou aí há 15 anos nessa labuta, não paro, não vou parar. Sempre que possível, eu tento abrir alguma porta, eu tento fazer alguma mostra, ou eu estou agora com um edital de ocupação aqui no Centro Cultural, para pesquisa de dança, crio o espetáculo na raça, na tora, tem dinheiro, tem, não tem. E vai indo, assim, mas é difícil, não tá fácil, não. Né? Eu sou professora de dança, estou professora de dança já há alguns anos, então isso me salva bastante, assim. Mas é uma questão que nós temos, enquanto artistas, América Latina, radical, mundo radical, Belo Horizonte radical, assim. Por isso que eu acho muito importante casas como essa, né, quilombos como esse, de fortalecimento, e que eu falei com as meninas hoje, eu vejo como portas e janelas para a gente explanar novos horizontes, assim, e que somos nós mesmos as portas e as chaves. Então, é lugar para a gente construir e para a gente fazer com que esses alicerces sejam bem firmes, porque não dá para ficar esperando vir por aí, que é osso. Na fala do Denilson, ele pontua uma coisa que é importante, né? Às vezes você não ganha grana para ir fazer a coisa. E aí eu tenho enxergado essas possibilidades de apresentar como possibilidades de existir de fato, sabe? Porque onde eu moro não tem circuito de arte, não há circulação, não há espaços culturais, não há políticas de fomento à arte. Então, assim, vários rolês que a gente que é de lá faz é indo para outros lugares, tentando entrar em espaços que eles já são construídos, já estão legitimados para tais pessoas, né, em sua maioria pessoas brancas. E aí eu lembro do rolê que aconteceu a primeira vez que eu apresentei essa ação lá em Fortaleza, no Festival de Performance Urbana, que a galera sabia que eu estava indo para, que eu sou do interior, que eu estava indo para lá para fazer o rolê, elas sabiam quem eu era, mas elas não me dirigiram a palavra até verem o trabalho. Então, tipo assim, parecia que eu só tive vida após fazer o trabalho. Então, como que através dessas ferramentas, sei lá, através do desenho, da fotografia, da performance, das coisas que a gente aprende a fazer e que faz nesse sentido de reflexão também,
consigo tensionar esses lugares, consigo dizer para essas pessoas que a gente existe, que está ali, que quer mostrar o trabalho, que sabe fazer arte também, não é só a galera da capital, ou que não são só as pessoas brancas, ou que não são só essas pessoas com grana, ou essas pessoas que já estão legitimadas como artistas, sabe quando que essa galera vai dar abertura para que a gente consiga adentrar. E aí eu lembro de um evento que eu estava lá na Paraíba, que se chama Desfazendo o Gênero. Teve uma fala de uma professora, que ela é socióloga, e ela disse: meu avô sempre me contava uma história que a gente não entra na casa das pessoas sem ser convidada. E ela sempre associou isso à universidade, né? E aí ela falava assim: mas aí quando as pessoas não te deixam entrar, você arromba a porta e você entra, porque esse lugar também é para ser sua casa. E aí eu sempre penso muito nesse lugar, assim, quando as portas estão fechadas, você tenta entrar de alguma forma, assim, se não vai ser por baixo, né, pela fechadura, pela porta da frente, você arromba a coisa e tenta existir ali, né? Tenta fazer com que esse rolê aconteça, que aí é onde eu penso no corpo, sabe? Como que esse corpo está. Eu acho que na hora da ação é a hora que o meu corpo talvez tenha mais coragem, porque depois que eu saio da ação eu volto para o ponto inicial, que é do que eu sou e de como que eu estou diariamente, como que vai ser a volta agora para casa onde eu estou, e aí como é que eu vou voltar depois para casa no ônibus, quase 3 dias de viagem ali para o Ceará. Então é esse rolê inteiro, assim, de como que esse corpo age mesmo, como que pensa. Ao mesmo tempo que é frágil, não é um corpo tão frágil, né? Acho que também tem uma ideia de fragilidade que eu não sei, não concordo. E aí o que é essa fragilidade também, que se a gente está aqui até hoje, é porque não é uma fragilidade assim na forma como ela está dita, né? É muito mais uma coragem, uma potência de tentar existir de várias outras formas, e aí pensando nos contextos, dos lugares que a gente sai, da criação, dos contatos que a gente tem, da formação de vida mesmo, que é o que reverbera assim na produção, como é que a gente age, enfim. Você tinha falado alguma coisa da roupa, não foi? Não lembro mais o que era agora. Você passou costurando? Sim, da costura. Eu não acho que é um processo que demora tanto a costurar, só que ele tem uma outra parte, que é a parte do tecido, né? E aí uma parte que você tem que mandar para fazer essa impressão, que é um processo de sublimação. Aí, às vezes, rola esse processo que é conjunto, porque, às vezes, o cara que imprime erra, aí você tem que pensar como que se reconstrói o tecido de outra forma, que foi o que aconteceu agora, dessa vez. E aí passa por um lugar também de pensar que é um corpo que eu construo, é uma roupa, mas é um corpo que fica aí, né, estilhaçado. Fica pelas ruas, fica aí esses registros. Aí a fala da Alessandra, não foi a Alessandra, foi a Elisa, né? A gente não consegue ler todos, mas de fato você não consegue ler todos, a gente não sabe das estatísticas todas, a gente não conhece todas as realidades. E aí aquele rolê, você pode acompanhar, você pode não acompanhar a ação, porque também não é uma coisa que eu sinto a necessidade de saber que as pessoas estão acompanhando. E aí vai também até esse limite onde as pessoas interferem ou não, até as pessoas pegam no meu corpo ou não, e como que eu lido com isso tudo também. Acho que é um lugar de experimentação mesmo, assim, desse corpo, que é onde eu penso e eu fico refletindo e não consigo esgotar assim de uma vez só. Às vezes eu me pego pensando de como foi quando eu estava escrevendo a ação, né, como é que eu ia fazer, ou então quando eu comecei a pensar como é que ia ser essa roupa, já que ela tinha que soltar, e como que essa costura, que ela é mais frágil, e aí que tecido ia ser esse que é usado. Esse é um tecido que ele é bastante usado para fazer tela, né, quando você vai fazer tela de pintura manual, que é o algodão cru. Então, assim, cada elemento, eu pensar a costura, da figurinista que me ajudou a pensar também, a Andréa Sobreira, que ela é uma artista lá do Cariri. Então, como que todas essas coisas elas caminham para construir um corpo que se desconstrói. Então, acho que esse lance de construir inteira a roupa e destruir, depois construir e destruir, diz muito sobre o processo diário, né? Como que você se reconstrói a partir da partilha, da troca, das falas, do que vê, do que escuta, do que come. Assim. Uma coisa que eu tenho aprendido muito com as artes visuais é que aprendo muito mais, às vezes, olhando, ouvindo, vendo, provando, para depois juntar tudo isso e criar, né? Tentar fazer uma produção que tente dar conta, ou que não tente dar conta mesmo, do que é que eu estou pensando, do que é que eu estou sentindo, ou das coisas que eu penso e quero, assim, através da arte. Acho que é uma coisa bem intrínseca mesmo, assim, de cada pessoa. Mas que a gente seja várias mulheres negras com suas várias particularidades, então, como cada uma cria a partir do que lhe inquieta, do que vive, do que come, sei lá. Esses outros lugares ou esses não lugares também que a gente acaba ocupando. Mais alguém quer falar alguma coisa? Gente, você, Maria, você, Flaviane, querem falar mais alguma coisa que
sei lá, às vezes vocês querem dizer algo que não foi perguntado, tal, mas vocês gostariam de falar? Acho que eu estou sentindo mais do que querendo falar, na verdade. É? Ok. Gente, muito obrigada por ficarem aí, né, até esse momento, essa conversa, assim. Eu estou com um trechinho, assim, uma coisa que fiquei pensando aqui durante essa nossa conversa, e que a gente falou aqui sobre... Eu acho que quando a gente... eu não gosto dessa palavra resgate, né? Mas quando a gente coloca, quando a gente refaz, reconstrói a nossa memória, quando a gente coloca à tona essas humanidades, a gente está em busca de humanizar a nossa existência, né? Assim, de nos colocar como pessoas, porque as pessoas não nos veem como pessoas. E aí eu estou com esse dado aqui que é maravilhoso, assim, da gente pensar uma coisa que eu vou falar depois. Né? Entre 2003 e 2013, o número de mulheres negras assassinadas em função da condição de gênero cresceu 54%, enquanto o índice de mulheres brancas assassinadas caiu 10% no mesmo período. E eu me lembro assim, de muitas mulheres comemorando, né, esse percentual de assassinatos terem caído, o que é, né, a gente tem que comemorar mesmo que menos pessoas estejam morrendo. Mas aí, quando a gente vê que cai o índice de mulheres brancas e sobe o índice de mulheres negras, e as pessoas comemoram, quer dizer que as pessoas não nos veem como mulheres. E aí eu lembro daquele texto, talvez eu não saiba dizer o nome dela, mas é Sojourner Truth? Eu não sei falar isso. E tem um trecho desse texto dela que fala assim: aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens e devem ser carregadas para atravessar valas e que merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens ou a saltar sobre poças de lama, e nunca me ofereceram melhor lugar algum. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para os meus braços. Eu arei e plantei e juntei a colheita dos celeiros, e homem algum poderia estar à minha frente. E não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E não sou uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu clamei com a minha dor de mãe, ninguém a não ser Jesus me ouviu. E eu não sou uma mulher? E eu me lembro disso que, quando a gente fala do assassinato dessas mulheres, e aí só nós, pessoas negras, que reivindicamos essas mortes, eu me pergunto, né, nós somos humanos, nós somos pessoas. E quando você traz esse trabalho para falar de você, da sua ancestralidade, de falar do seu lugar, eu fico pensando assim, de colocar a nossa humanidade ali, a nossa poesia, a nossa sensibilidade, a nossa subjetividade, e de apontar essa humanidade, sabe, assim, de apontar na cara das pessoas. E aí? E aí o que eu fico pensando quando a gente lê também, né? O que a gente faz com isso agora, a partir de agora, né? Nosso primeiro trabalho aqui nessa temporada foi o trabalho da Val, né? Quem estava aqui assistiu, de falar, e aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente está precisando agir. Eu já sei disso aqui. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer com isso? Eu acho que é isso assim que a gente tem que pensar mesmo, assim, né? O que a gente está fazendo aqui com a nossa arte, o que a gente está fazendo de ação concreta, seja política, seja pedagógica, né? Gente, muito obrigado. Vou finalizar. E aí eu queria falar, dar um recadinho. No dia 22 de abril, a gente tem a festa de encerramento
a gente tem a festa de encerramento da nossa 7ª temporada, então já fiquem aí atentos. Então, no dia 22, depois dos trabalhos aqui, depois do nosso bate-papo, a gente tem uma festa aqui nesse espaço para comemorar esses encontros, estarmos vivos e vivas. Então, esperamos todos aqui, todas e todes. Domingo que vem, a gente tem a segunda pretinha, que vai acontecer aqui no Espanca. Então, não é só para crianças, venham. E, se tiverem crianças, tragam os jovens e as crianças, que é um momento da gente compartilhar com esse público de todas as idades, né, da gente poder conversar também com outros sujeitos, né? Então, é isso. Domingo que vem, temos a segunda pretinha. Acompanhe nossas redes sociais, lá que vai sair o horário. Na segunda que vem, a gente ainda tem a apresentação. E, no dia 22 de abril, a gente tem a festa de encerramento. Muito obrigada pela presença. Um abraço.